por que você coloca o stop exatamente no lugar que o mercado vai buscar para depois continuar o movimento? Já parou para pensar nisso? Parece que o mercado sabe quem você é, sabe seu CPF, ele só vai buscar a sua ordem. Mentira! É que, na verdade, você não entendeu o conceito de liquidez. Você entendeu os melhores pontos e tal, mas está faltando um pouquinho de malícia. E ó, essa aula vale ouro, tá? Não vai ficar pública muito tempo, eu não posso deixá-la pública, porque a proposta desse tipo de aula é deixar apenas para os alunos de mentoria, para os alunos do curso completo, nas aulas complementares. Então são aulas trancadas. E foi um encontro individual com o aluno, que era a dificuldade dele, e eu consegui mostrar para ele na prática ali, com o mercado rolando, tá? Ali eu não estava operando na minha conta naquele momento, estava só no simulador mostrando para ele. Acho que eu até falo para ele que eu já tinha batido meta e não queria mexer com o mercado, mas estava mostrando para ele quais eram os pontos importantes. É legal você assistir. É aula de reforço de hoje. Assiste, aproveita, conta para mim se tá valendo a pena. Inclusive, você que tá me vendo aí, é aluno da Black, é aluno... Opa, desligou minha câmera? Voltou? Ué. Você que tá me vendo, você é aluno da Black, é aluno de mentoria, é aluno de sala. Matheus, não sou não, eu só sou aluno do Instagram e do YouTube, ou você é do mês educacional. Me conta aqui para eu saber quem tá me assistindo. Se estiver me conhecendo agora, prazer, Emi Santos. Bom, bora pro vídeo? Ó, aproveita que esse vídeo tá bom. E antes de começar agora, aperta esse likezinho aí, aperta o likezinho, porque aí você permite que outras pessoas vejam também esse vídeo. É a maneira do YouTube entregar para outras pessoas, é se você clicar nesse botãozinho do like, certo? Então, bora pro vídeo. O mercado, normalmente, ele sente muito essa questão de fundo e topo. Ele sente muito porque o candle nada mais é do que um gatilho. Desculpa, do que um indicador. Então, por exemplo, o que esse preço aqui é que ele já tocou aqui atrás. Mas, por exemplo, vamos olhar aqui para baixo. Deixa eu subir para os 5 minutos. Rapidinho, só uma dúvida que você falou quando tocou. Quando ele testa esse toque, é bom a gente ficar mais atento, né? Sim, sim. Quando ele testa esse toque, sim. E se você for um cara que for trabalhar preço na região, às vezes vale a pena você ficar de olho. Tipo assim, ele vai passar, mas como que vai ser? Ele passa e volta, ele tá descendo muito forte. Normalmente, ô Marcos, quando ele tá descendo. O que é descer muito forte? Só vem para baixo, para baixo, para baixo. Tem que tomar um pouco de cuidado para sair comprando região. Porque ele tá forte. Então, pode ser que ele dê uma paviuzada para depois voltar. Quando ele tá vindo mais fraco, que ele respeita, ele toca no ponto, aí ele dá aquela travada, aí já vem querendo armar uma vela, aí fica mais fácil pra gente tentar comprar aquela região. Por exemplo, eu não sei se o mercado ele vai se segurar aqui, ó. Eu não sei. Mas por enquanto, pelo menos nos 5 minutos, vamos ver no 1 minuto como é que ele tá. Ó, a gente gosta muito do rompimento falso, certo? De um ponto. Certo. Você vê que aqui ele veio, tocou, não rompeu. Quando rompeu, rompeu forte. Beleza, não tem muito o que eu fazer. Eu posso, se eu quiser, comprar isso aqui pensando no seguinte, cara, eu vou assumir um risco, porque o mercado pode descer muito forte, mas se eu tenho todo um contexto de que esse mercado é só um pavio que ele está fazendo, pode ser que ele se segure daqui. Aí, geralmente, quem que vai me mostrar isso, Marcos? Hoje você opera com quantos monitores? Um só, dois, como é que é? Eu fico com um só, que o outro fica na sala, né? Eu tenho Beleza. dois, no caso do notebook, e o outro fica na sala. Beleza, mas você fica só com uma tela. É só com uma tela, divido aqui os gráficos, né? Beleza, não, tranquilo. Normalmente, o que eu quero ver? Ó, aonde o 15 minutos abriu? Ah, o 15 minutos abriu lá em cima. Então, essa compra minha pode evoluir um pouco, por quê? Pode ser só um pavio aqui. Sim. Se o 15 minutos tivesse aberto aqui, ó, vamos pensar que fosse assim. Ó, deixa eu colocar aqui. E se você não entender, você me fala, tá? Qualquer dúvida que tiver aí, você vai me falando. Mas, por exemplo, vamos supor que aqui
o mercado tivesse nessa vela anterior, já tivesse feito isso aqui, ó. E aí ele ficou abaixo daquela nossa linha amarela, que é o nos 5 minutos, aqui é um fundo, lembra? É Certo, que no sim. 15 não dá para ver, mas no 5 é. Beleza. Se ele faz isso e essa vela do 15 abre aqui, eu já ia ter um pouco mais de medo de comprar. Por quê? Tá abaixo do meu ponto. Eu ia precisar que o 15 minutos começasse a subir para um minuto depois ajeitar e a gente pegar uma comprinha da linha amarela. Como ele tá para cima, ainda que ele queira descer, eu consigo, que é esse caso aqui, ó, eu consigo acreditar um pouquinho mais, ó, ele segurou. Por quê? Ele estava em cima, veio testar, pode ser que ele caia, mas nessa volta, o 1 minuto me deu uma chance que foi aqui. Então, quando eu olho, às vezes falo assim, putz, acho que vale, hein? Vale tentar ficar comprado. Foi basicamente o que aconteceu ontem, se eu não me engano. Não sei se foi que a gente comprou a vela 4 para 5, foi anteontem, não lembro. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu só ver. Hoje é dia 5. Deixa eu ver aqui, dia 4. Cara, qual dia que foi que o mercado a gente comprou a vela 4? Foi ontem ou anteontem? Ah, foi aqui, ó. A gente tinha um ponto de compra mais ou menos aqui, assim, ó. Mais ou menos assim. Que era um fundo lá de trás, ó. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo achar esse fundo aqui. Aqui, ó. Acho que era esse. Então, beleza. O mercado abriu, eu louco para ele fazer um gatilho já aqui, porque era ponto de compra. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Peraí. Acho que foi isso aí mesmo. Deixa eu só puxar, porque eu. Deixa eu pôr no 15, só para ver se era isso mesmo. Então, tipo assim, aqui a gente vai sempre partir daquele pensamento que assim, cara, pode acontecer do mercado tá zanzando aqui e na primeira oportunidade a gente pega. Mas eu sou sincero para você. Eu quis pegar aqui porque a região era muito importante, mas eu gosto muito quando o candle do 15 minutos abre um pouco acima da minha região. Eu sinto mais segurança ainda, entendeu? Uhum. Porque ele tá acima, vem e pode ser só um rompimento falso. Uhum. Então isso é uma das coisas. A outra que eu tava falando. Ontem nessa daí eu entrei com um contrato só, não lembro se você chegou a falar que dá para trabalhar o preço. Eu falei, pô, vou entrar. Aí entrei com um contrato só, aí trabalhei o preço com mais uns, deixa eu ver aqui, mais 10 contratos, Pô, né? legal, Fazendo hein? aquela parcela, fazendo os 15 pontos, né? Pô, legal. Aí chegou no valor, aí fechei com R$ 109 até um topo, se eu não me engano, acho que foi 215, né? Acho que foi isso mesmo. Acho que foi esse valor, se eu não me engano. Acho que Foi, foi isso você mesmo. falou, no 215, que não sei o que. Aí eu lembro que até a Sandra falou, eu saí, mas depois eu voltei, não sei o que. Foi isso mesmo, cara. Foi isso mesmo. Foi. Aí eu Só, peguei e falei, não, para mim tá legal aqui e saí. Depois acho que ele continuou subindo depois, né? sim, depois ele subiu bastante, subiu demais, cara. Só que, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quase eu entro na conta real. Calma, Matheus. Eu já finalizei já. Ó, então vou dar um exemplo para você aqui, tá? Um exemplo. A entrada seria mais embaixo, mas, por exemplo, vamos supor então que nós estamos comprados aqui por algum motivo. Deixa eu só deixar 6 aqui, tá bom. Então, beleza. Vamos pensar o seguinte. Eu vou usar a Fibonacci a meu favor. Beleza. Se eu for usar a Fibonacci a meu favor, eu vou buscar a retração dela se o mercado quiser subir. Só que esse mercado pode subir ou não. Beleza. Uhum. Só que independente, o Marcos, independente da Fibo, cara, pensa que existe uma coisa que isso aqui para mim faz muito sentido. A compra, se você fizesse, essa compra teria que ser mais de baixo, fez uma parcial, mas aqui é título de estudo, beleza. O que eu mais gosto para ser um ponto importante, independente de Fibonacci,
tá? Independente de Fibonacci. Uhum. Quando o mercado faz isso aqui, volta e perde um fundo, cara, esse ponto se torna importante para mim. Esse ponto se torna muito importante. Ah, ficou junto com a Fibo, que legal. Ah, não tá confluindo com a Fibo, não tem problema. Mas esse ponto se torna importante. Então, se eu olhar para os 5 minutos, vamos pensar juntos aqui. Se eu olhar para os 5 minutos, só que eu vou ter que olhar para o 1 também. Por isso que às vezes eu falo para vocês, pessoal, cuidado com tal ponto. Não vamos falar de FIBO agora, só disso. Ó, aqui seria um ponto se você falasse, pô, Matheus, tô louco para vender. Eu falo, irmão, qualquer coisa, vê se ele vai travar nesses pontos para ver o que ele faz. E se quiser comprar melhor dos mundos, comprou lá embaixo, melhor dos mundos era ele chegar até lá. Porém, quando eu venho para 1 minuto, você percebe que se você for descendo, ó, vamos de vela a vela. Ó, essa aqui tem um topo, topo maior, topo maior, topo maior, topo menor. Então, essa aqui é uma região de topo. Então, se o mercado quiser subir, se acontecer dele querer subir, existe um mundo que ele pode chegar até lá, pelos 5 minutos, tá? A gente tem que olhar um, que talvez o 1, com certeza o 1 tem topos anteriores, mais baixos. Então, eu não sei se vai confluir com a Fibo ou não, mas aquele ponto é importante. Aí às vezes você vai traçar aqui, vai falar assim, se traçar de tudo lá em cima, vai confluir. Se traçar só do último ponto, não. Aí vamos supor que você... Ah, Matheus, peguei do topo e tô indo até aqui o fundo. Pô, Matheus, é região de Fibonacci. Tudo bem, mas se não fosse, eu olharia para essa região do mesmo jeito, porque o mercado, quando ele foi andar, esse aqui, ó, opa, esse aqui foi o autor do pivô da baixa. Então, se o mercado quiser voltar até aqui, ele pode. Lógico que nós não estamos olhando o contexto. O mercado está caro, muda um pouco. Mas só para a gente entender o seguinte: aonde é um ponto bom para eu esperar o mercado? Se ele quiser voltar lá, seria interessante. Só que aí entra uma coisa: 1 minuto. Quando você comprou por um gatilho, certo? Certo. A mesma coisa dos 5 minutos, vamos fazendo um agora, só que aqui do gatilho. Topo, topo maior, topo menor. Então pelo 1 minuto, aqui tem um primeiro topo. Se a gente tivesse comprado, onde eu ia falar para vocês, pessoal, faça uma parcial aí, quem quiser. Era ali. Ah, mas vai confluir com o Fibo? Não sei. Mas ali, não é que o mercado não vá subir mais. Só que você vê que ele vem e volta para fazer uma onda, ele não vai direto, geralmente, quando ele toca nesses pontos. E aí, o 1 minuto, se você for olhar, tem 3 barreirinhas chatas no 1 minuto. Que é essa, essa e essa. 3 topos. 3 topos que realmente o mercado chegou ali e parou. Para o mercado chegar lá no alvo dos 5 minutos, lá em cima, ele vai precisar passar por essas barreiras. Então, normalmente, quando a gente entra ali, por exemplo, vamos supor que, fez uma parcial. Quando vem aqui, você pode, dando certo ou dando errado, recolocar aqueles contratos. Vamos supor que a gente tivesse tirado. Aí chega aqui e você fala, fez um rompimentozinho falso. Cara, eu vou tentar apertar o stop desses contratos aqui. Se ele não for, tudo bem. Mas existe um mundo que os caras podem tentar jogar para lá. Se não for, eu vou estopar curto. Mas se for, cara, eu vou conseguir pegar uma baita tendência. Por quê? Porque eu fui até o ponto, deixei o mercado voltar, eu já reduzi minha mão e agora estou tentando voltar novamente. Então, meio que a minha cabeça, Marcos, ela vai olhar muito para o topo anterior ali. E também você pode finalizar toda a operação. Falar assim, cara, já que isso aqui é o mais lógico... Eu posso considerar topo, então, de qualquer tempo, até do 1, então. A questão é que, assim, aonde que entra a sacada? Primeiro você vai olhar qual o tempo que está sendo... Como é que eu posso te falar?
Isso é uma palavra que eu tenho que saber usar para vocês entenderem 100%. Qual Hum. tempo está mais limpo? O que é o tempo limpo? É aquele que você mais enxerga o que está acontecendo. Às vezes você vai olhar para um minuto, por exemplo, cara, difícil você enxergar isso aqui. Falar, ô Marcos, me explica aí o que está acontecendo. Fala, meu Deus, o mercado está indo para lugar nenhum. Quando você Tá. sobe o tempo gráfico, às vezes você vai subir tempo e tem tempos que vão estar mais limpos. Vou dar um exemplo daqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, por exemplo, nós temos aqui o 1 minuto. Cara, você consegue entender o que está acontecendo, mas tem muita vela. Só para você entender, a gente tem, ó a quantidade de velas que a gente tem. Daqui, opa, daqui para trás, cara, a gente está falando de 50 velas. 50 velas é muita coisa. Então, peraí, deixa eu tentar achar um tempo que tem menos velas, só para eu ver o que está acontecendo. Aí você olha no 15 e você fala, cara, o 15 tem menos velas, mas o 15 tá ao contrário, tá muito comprimido, é muita pouca coisa. Então, deixa eu ir no meio termo, que é o 5. Ó, o 5 você consegue visualizar. Por exemplo, subiu, você consegue ver a queda. No 15 é tudo numa vela só. Subiu de novo. Então, ô Marcos, eu sei que isso é uma coisa que tem que se trabalhar na mente, tá? Mas, ó, se eu tô percebendo que os 5 minutos que tá bonitinho, você viu que essa região aqui é do 5, mas se você pôr no Sim. 15, não existe ela. Cadê o fundo aqui? Não existe. Só existe pelo 5. Então você já entende que, putz, então o alvo do Matheus vai ter que estar pautado nos 5 minutos. Aí quando eu olho para o 5, você tem duas opções. Você traça uma Fibonacci e você pode falar assim, cara, já está no 50% da Fibo. Já vou começar a proteger aqui, que aqui para mim tá bom, o ponto e tal. Vou tentar, tipo, pelo menos aqui tirar o risco da operação, um exemplo. Beleza. Aí você apertou aqui, se der tudo errado, você não perdeu nada. Beleza. Só que agora, vamos pensar juntos. Você está baseado por Fibo, tá errado? Não, tá lindo, tá certo. Mas se a gente for para aquele pensamento de quem jogou o mercado para cá, vamos pensar assim. Você está conseguindo enxergar o número das velas? Ou não? Dá Dá? para enxergar. Então, beleza. Quando o mercado chegou na vela 68, a vela 68 jogou o mercado para onde? Pensa assim, não tem pegadinha, só pensa assim. Aonde está o fundo que vem depois da 68? O primeiro fundo que você enxerga, que o mercado fez um pavio e depois outro pavio ficou mais alto. Ó, ele começou a descer da 68. Vamos pensar. Aonde que ele fez o primeiro fundo? Você concorda que essa vela 70 aqui, ó, o fundo dela tá mais baixo que as outras? Ó, ele bateu e depois ele rompeu um topinho, ou ele fez isso aqui, ó. Isso é fundo. Pode não ser o mais bonito, mas é fundo. É isso que eu também tinha dificuldade, esse pivô assim curto, né? É que às vezes você não vai conseguir enxergar ele com lindo, 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 mas só pra gente entender. Então, beleza. Eu não sei o que está acontecendo lá no mercado porque a gente travou a tela. Aí quando a vela 72 começou a partir de novo, ó, gatilho de venda, ela jogou o mercado para onde? Lá para a vela, acho que aqui é 75, certo? Jogou para cá. Então, pensa comigo, o Marcos. O cara que vendeu aqui em cima, ó, o cara que vendeu aqui em cima, ele vendeu aqui. Se você vender a vela 68, aonde fica um stop saudável? Você vendeu ela aqui. Vamos pensar juntos. Eu vendi a vela 68. É, um stop técnico, assim, que fala, pô, ali eu tô protegido. É atrás da vela de entrada. Boa! Né? Então,
O primeiro vendedor, ele está aqui, vamos deixar vermelho, e o stop dele está aqui. O segundo vendedor vendeu aqui. Aonde está o stop dele? Ele vendeu aqui essa velhinha. O stop desse segundo vendedor aqui, que ele bateu no fundo, voltou. Esse segundo vendedor, aonde que está o stop dele? Vamos pensar juntos aqui. Ó. Ele vendeu a vela 72. O stop dele está onde? É atrás dessa vela de entrada também, né? Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Aonde está a liquidez? Que a liquidez é onde está o dinheiro. É onde o mercado consegue pegar o pessoal. Você concorda que a liquidez ela está aqui e aqui para essa operação? Os dois pontos que você colocou stop. O cara que entrou, quem entrou lá em cima, beleza. Quem entrou lá embaixo, beleza também. Então, se aqui é o ponto de stop, aonde que o mercado geralmente vai querer, ainda que ele queira descer, aonde que normalmente ele vai tentar buscar? Não é toda vez, mas na maior parte do tempo. Ele vai tentar buscar o stop. Então, toda entrada saudável, o stop dela é um bom ponto para você ficar de olho e falar, cara, o mercado pode buscar lá, hein? Aí tem uma coisa que eu faço para ajudar. E aí a gente não tá falando de FIBO, entendeu? É só de topos e fundos. Então, muitas vezes, o que eu faço? Ao invés de colocar na pontinha, que o mercado pode fazer uma maldade, eu vou e pego aqui, ó, essa região, as duas máximas aqui daquele ponto, coloco o imã, marco esse ponto, tiro o imã e arrasto, que é aquilo que eu faço todo dia com vocês. Então, eu sei que aqui, essa região, é um baita ponto. Deixa eu colocar aqui um roxinho aqui. É um baita ponto. Então aqui você vê que vai confluir com FIBO na maior parte do tempo. Mas não é sobre FIBO. Então assim, a FIBO, o que ela vai fazer? Vai me dar mais confiança. Matheus, mas você não acha que eu posso? E aí eu vou ser bem honesto. Não é melhor usar FIBO como referência? Cara, na maior parte do tempo vai ser até mais assertivo. Por quê? Ó? Ele já bateu nos 50% da FIBO. Lindo. Ponto. Já teria saído da operação se você falar assim, pô, vou tentar pegar daqui até pelo menos a retração. Lindo. Mas se você for olhar a região, olha para os 5 minutos aqui e lembrando, pode dar errado. Estamos, até legal assim, estamos ao vivo. Então, vamos pensar assim. Ó, o mercado bateu aqui no fundo. Você concorda que o fundo que o mercado tentou romper foi esse aqui? Sim. Beleza. Isso aí é um rompimento falso também, né? Sim. Rompeu falso esse ponto. Beleza. A minha cabeça vai pensar o seguinte: quem trouxe esse cara para cá? Foi esses caras aqui de cima. Então, eu traço muito alvo por aqui, ó. Minha cabeça pensa assim, cara, o mercado pode ir até o 290 se ele quiser. Como eu tenho esse pontinho aqui que foi onde ele fez o pivô, pô, tá totalmente saudável. Totalmente saudável. Se o mercado quiser, ele bate aqui em cima. Ah, Matheus, e se o mercado não quiser? Cara, o mercado sempre vai ser o soberano. Por exemplo, agora são 3h34. Cara, o mercado fala assim, agora eu não vou fazer o que o Matheus está falando. Cara, o mercado manda. A gente sabe disso. Mas aqui, eu consigo falar assim, cara, é só eu olhar, Marcos. Se eu tô comprado, cadê o topo mais próximo? Pelos 5 minutos, só tem esse. Me fala um topo mais próximo do que esse aqui do preço. Esse aqui é o primeiro. Olhando para trás, tá? Sim. E olhando para o movimento, esse aqui é o ponto. Então, independente da FIBO, existe uma grande chance do mercado beliscar aqueles pontos ali. Então, isso é uma coisa que eu olho muito.
eu não sei como que, quando eu falo, eu não sei o que vem na cabeça de vocês no sentido assim, simples, meio complicado, mas é uma coisa que quanto mais olhar, mais vai ficar simples, entendeu? Sim, sim, é exatamente isso. Quanto Mais vai mais a ficar gente ficar aqui simples. acompanhando e eu te ouvindo, vai simplificando tudo. Mas aí eu vou falar para você. Olha o 1 minuto. A gente está aqui na briga dos 5, mas olha o 1. Vamos ver o 1. Ó, mercado. Segurou no primeiro ponto. Aí a gente reentrou. Aonde? Vamos, pensa comigo aí assim, pô. Matheus, se eu entrasse novamente aqui, quais os pontos que a gente poderia já ter feito a parcial? Vamos pensar juntos aí, ó. Aí olhando para os topos, você tá comprado, você comprou na 380 de novo, comprou aqui embaixo, pum, saiu na máxima. Ele armou falso, você comprou de novo. Vamos pensar aqui, ó, vamos olhando para cá. Aonde que é um ponto que a gente poderia sair sem Fibonacci? Pelo 1 minuto aqui, ó. Acho que nesse primeiro topo, né? Entrou nessa 300 e. Aqui não dá para enxergar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aquela de entrada, sairia nesse primeiro topo. Qual topo? Você fala... Aqui, Esse aqui, aqui. acho que 375, é esse? Boa, Aqui no meio. beleza. Aí o 375, topinho. Mas vamos pensar que assim, ó, sempre que o mercado tá armando pivô, que é isso aqui, sempre que o mercado tá armando um pivô, quando ele romper aquele topo ali, pode ser que ele ande mais, certo? Certo. Então eu vou olhar para trás. Você não, ó, só para você entender, você não, nos 5 minutos, eu não olhei para trás e peguei esse aqui, ó, que eu falei assim, meu, olhando para trás, esse aqui é o mais próximo. Se eu pegar no 1 minuto e olhar para trás, olha o que eu tenho. Eu tenho esse, eu tenho um outro. Esse aqui é meio que médio, mas esse aqui também é um topinho, que conflui com onde você falou. E tem esse aqui, ó. Provavelmente eu ia querer sair nesse aqui. Por quê? Eu ia falar, pessoal, o mercado pode chegar até o 270 lá. Só que quem quiser fazer parcial aqui também, pode ser que o mercado segure um pouco. Então o mercado ele faz muito isso, Marcos. Ele chega num topo, Uhum. trava. Volta numa região, tenta continuar. Chega no outro topo, trava. Volta de novo. Então, por isso que eu acabei. Pô, amo Fibo. Tanto que até quando eu traço, se estiver dentro de uma fibra, eu deixo pontilhado. Mas as regiões começaram a falar comigo mais rápido do que a própria Fibonacci, entendeu? Entendi. Ontem até aconteceu isso. A gente pegou a primeira operação, né? Se eu não me engano, foi logo no início. Foi por volta de 9 horas, né? Essa Foi, daquela vela, da vela 4. Aí foi. beleza, o mercado andou, tal, já tinha tirado a pontuação que eu queria aqui, o valor correto pelo simulador. Aí aconteceu um pivôzinho parecido. Porra, aí eu falei, vou para a conta real. Fui para a conta real. Não acredita que deu errado? Sério? Aí eu botei um stopzinho de 100 pontos, né? No caso, eu estava com 3 contratos. Aí deu errado, perdi R$ 60. Ele foi, né? Pegou a ordem, voltou, me estopou, aí ficou andando lá embaixo, sei que depois ele foi embora. Então, é aí que às vezes vai acontecer, por exemplo. Mas são coisas que a gente vai conseguindo treinar e ir melhorando. Ó, por exemplo, aqui, você viu que o mercado passou lá do topo e voltou? Agora aqui, cara, pode dar errado, tá? Mas se o mercado quiser, se ele fizer pivôs para cima dessa região aqui, pode ser que o mercado consiga subir mais forte. Uhum. Por quê, Aí, Matheus? por Porque exemplo, está acima desses topos. se fosse nesse caso aí, ele teria dado certo, que ele foi direto, né? Se eu tivesse botado como eu botei a ordem na confirmação do pivô, ele foi direto, de ontem não foi. Ele pegou a ordem e voltou. Entendi, entendi. Ó, isso é uma coisa que assim, qual que é a sacada dos poucos pontos? Está no mercado há quanto tempo, Marcos?
no mercado, assim, No day day trade, trade. eu comecei em março, em abril eu te conheci, né, o Zé Maria. Então você não vai, talvez você não vai conseguir sentir o que eu vou falar no sentido assim, putz, Mercado assim, fazendo day trade, né? Eu já comprava sim, ações, tal, fazia essas coisas todas. mas por exemplo, os caras que já vêm de outras escolas, normalmente, cara, a maioria, tá? Já usou stop de 500 pontos na operação. 500 pontos de Aham. stop. Que o cara fala, não, vou pôr 500 pontos porque não vai buscar. O Você dia que tá você tiver louco, errado, o mercado vai buscar. né? Eu nunca esqueço de uma vez que eu entrei numa operação com 800 pontos de stop, cara. Entrei pela vela dos 60. Peguei um gatilho dos 60, 800 e poucos pontos. Beleza, deu certo. No outro dia, meu irmão, fui tentar pegar de novo, tomei-lhe uma tacada do mercado. E assim, foi saudável? Foi, tipo, perdi o lucro do dia anterior. Mas fiquei malzão, porque quando você vê você tomando uns stops gigantes, você fala, meu Deus. Aham. Então, assim, o stop de 100 pontos, qual que é uma das funções dele? Te dá a chance de estar em uma outra operação. Aí vai entrar uma coisa, Marcos, que, cara, você tem que fazer o que você se sente bem fazendo. Mas que você pode pensar é o seguinte, cara, nas minhas operações, quantas andam os 45 pontos e depois ela para, ela volta? Quantas andam pelo menos 100 pontos? E aí você vai tirar uma conclusão seguinte, beleza, eu aprendi a fazer, me engessei fazendo certinho, mas é começar a pensar também, cara, será que na maior parte das minhas entradas o mercado anda 100 pontos? Porque se você fizer uma parcial de 100 pontos, muda tudo. Muda tudo, né? Completamente. Já cheguei a fazer esses testes aí, pegou, mas muda realmente completamente. Porque aí, por exemplo, cara, pegou ali, você já tirou realmente seu risco, não tem esse negócio de perder. E você tava até meio que orientando a galera nessa semana passada, né? A sair fazer a parcial nos topos, né? Ou nos fundos. Exatamente, porque aí você Eu não tive consegue. coragem, eu mantive nos 45. Mas Isso. eu tava trabalhando minha mente em relação a isso. Porque assim, os 45 são muito bons, cara. Só que quando você domina, porque qual que é o meu principal objetivo? É mudar o foco, o rumo dos caras que estão comigo. Então, por exemplo, o que a maioria faz de errado? A maioria fica mudando o que faz, cada hora tá fazendo alguma coisa. Quando a gente alinha, pum, 45 pontos, tanto, vai fazer X, aqui é a parcial. Você já sabe o que vai fazer antes de entrar na operação. Isso é maravilhoso. Que a maioria não sabe o que vai fazer. A maioria, Nossa, tipo, a maioria que eu falo do mercado. O pessoal tá numa operação, o pessoal tá assim, cara, e agora, sai ou não? Caramba, será que ele passa direto? Será que. E nessa, não dá tempo, cara. Às vezes o mercado já tocou, voltou e o cara tá pensando e já tá perdendo lucro. Então, na minha cabeça, eu penso assim, cara, você já sabe qual é a parcial que você vai fazer, sai num ponto importante. Ou você poderia estar saindo também com 150 pontos, 200 eu saio, beleza. Quando você começa a ir para o próximo nível, que é um nível assim, cara, eu consigo entender já um ponto de entrada com facilidade, eu consigo ver uma região com facilidade. Aí é um momento que você pode pensar. Não é que você não vá fazer com 45, mas tem hora que você pode falar, cara, por que eu não vou fazer com um pouquinho mais? Por exemplo, aqui. Beleza, eu posso fazer uma parcial com 45 aqui. Mas se eu estiver certo, todo aquele pensamento que a gente falou junto, cara, o 15 minutos abriu mais em cima, ele que veio perder. Cara, se ele devolver, ele não volta pro último topo, normalmente? Pô, vou fazer uma parcial lá. Cara, é muita diferença. Tipo assim, a gente tá falando de você fazer uma parcial. Aqui ainda tá pequeno. Você fazer uma parcial com 90 pontos, 95 pontos, mas era um stop de 60. Então, assim, Isso é muito difícil. fica favorável, entendeu? Aham. Isso aí, pô, é excelente. Quando chegar nesse nível aí, pô, vai mudar É, tudo. mas aí é uma coisa que eu acho que, assim, continua fazendo do jeito que você tá fazendo, você já tá tendo boas experiências, fechando ali mês, fazendo a mesma coisa todo dia, vendo que, pô,
tá fazendo sentido, mas começa a trabalhar o seguinte, fala, cara, eu quero ver a mesma coisa que o Matheus, cara, eu quero começar a ficar de olho. Então, sempre que o mercado estiver andando, começa a fazer esse exercício. O mercado está subindo. Aonde está olhando para trás o primeiro topo? Pum, vou pôr uma seta ali, só para ver como o mercado reage. Aí tem um outro que está no meio do caminho, tipo uma seta para ver como o mercado reage. Ah, esse aqui passou direto. Eita, tem outro ali em cima. Para chegar no dos 5 minutos tem que... não sei se você já jogou videogame, mas no videogame é assim. Pra você chegar no chefão, você tem que ir passando por esses caras aqui. Uhum. E você vê, o mercado não chegou no chefão, mas passou por esses aqui. E aí agora... Oi? No caso, eu vou ter que trabalhar bem isso, porque acontece. Quando você faz a entrada, tu fica naquela expectativa, né? Caraca, vai pegar os 45, tem que pegar os 45, vai pegar os 45, e tu meio que te cega, né? Tu fica nessa. Então, assim, nessa Exatamente. neurose, te cega para tu ver os outros pontos importantes. Então assim, às vezes... Mas depois, né, que desengessar, como você fala, começar a trabalhar essa parte aí. Boa, boa. Então assim, você tá num caminho bom, que você tá muito bom nos 45 pontos, mas se você sentir a necessidade, falar, pô, cara, vai ser esse o caminho. Vai ser às vezes, por exemplo, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com um contrato, só que esse um contrato eu faço a entrada e saio no primeiro ponto importante. Pum, pus no bolso. De novo, saio no... Por exemplo, aqui. Por que eu tracei esse ponto agora? Adivinha? Ó. Quando o mercado bateu para cima, independente se ele vai descer ou não. Ó, bateu, rompeu o topo, ó, que era esse topo aqui. Voltou, tá vendo o pivô se formando? Uhum. Quem gerou o pivô? Não foi o 380 aqui, ó? Então é esse cara que eu vou ficar de olho. O mercado voltou para onde? Vamos supor que você realizou as suas operações. Pô, mas eu ainda quero comprar. Você vai esperar ele voltar para o pivô para ver se ele vai conseguir progredir ou não. Que é naquele caso da liquidez, que ele está tentando voltar para puxar. Exatamente. Ele não pegou o stop, mas queria que ele tivesse pego. Porque aí seria até melhor para a gente. Aqui ele ainda pode bater para baixo. Que não pegou e tal. Mas você entende que o mercado ele busca muito essas regiões. Aí, por exemplo, aqui, ó, para a gente fechar isso, ó. Beleza, o mercado tá na região aqui. Vamos pensar, olhando para esse 380 aqui, me ajuda a pensar nisso. Quem trouxe o mercado de cima para baixo para bater no 380? Qual foi a vela que trouxe ele para cá? Essa do topo aí, 375? Isso. Então, se esse trem evoluir, que aí precisa romper falso, tudo, mas pode ser que ele volte até ali. Porque foi quem trouxe. Só que aí a minha cabeça pensa nas duas coisas. Então, assim, por exemplo, se você falasse assim para mim, Matheus, tô comprado, irmão. Aí vamos supor que ele tivesse rompido falso, tá? Que ele não rompeu ainda. Pum, tô comprado. Eu ia falar assim, Marcos, Matheus, qual o alvo? Alvo 125. Mas, Marcos, ó, vamos voltando aqui. Opa, pum, topo. Cuidado aí, Marcos, quando o mercado passar pelo 100. Porque tem um topinho do 1 minuto. Então eu não sei se ele vai travar ali e querer descer ou não. Mas o alvo tá um pouco mais acima, entendeu? Então a minha cabeça vai pensando assim. Aí você vê que eu não estou usando Fibonacci para isso. Eu estou usando leitura de preço. Que é olhar para o candle e entender que um topo é um ponto importante de preço. Entendeu? Entendi. Cara, ficar mais atento. Tenta focar muito nisso. Tipo assim, fez ali a operação e tal, cara, começa a pegar, tipo assim, fala, cara, agora eu não vou boletar. Eu quero só ficar olhando se ele tá subindo aqui, até onde que ele pode segurar. Se ele passar dessa chateação aqui. Ah, tem um topinho aqui. Deixa eu ver como ele reage nesse topo. Se ele passa direto, se ele sente um choque.
quando ele chegar aqui no do 1 minuto. Mas o alvo assim, modo de falar, seria aqui esse de cima. Mas por que o Matheus ia falar desse 100? Pô, porque tem um topinho. Aí vamos ver como o mercado reage. E a gente vai olhando isso, você vai criando cada vez mais familiaridade com o mercado, entendeu? De olhar, de ver, de falar, caramba. Então, independente de uma FIBO, vamos supor que você não tivesse mais indicador nenhum, nem ferramenta, só a linha. Ela já ia te ajudar a entender onde o mercado vai. Entendeu? Olha o que ele fez quando chegou no 100. Aqui, pra gente, pode ser pouca coisa pro cara que às vezes está buscando movimentos maiores. Mas olha aqui nos 5 segundos da vida. Ó, ele chegou, ele tocou, ele tá voltando. Talvez ele tente de novo para romper. Mas você começa a ver que, tipo assim, existe uma briga aqui para passar desse 100. Então, por isso que a minha cabeça... Pessoal, ó, quem quiser fazer a parcial... Até hoje, aquela operação da compra, depois que o mercado deu aquela engatilhadazinha na 80, eu tava assim, pessoal, acho que era lá no 140. Pessoal, quem quiser fazer a parcial faz no 140 aí, que é o alvo dele. Pelo menos o primeiro alvo. Porque eu já sei que normalmente vai ter briga. Matheus, mas não é melhor eu aguentar a pressão e falar assim, cara, eu vou dar um exemplo. E falar assim, cara, por exemplo, ó, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pôr no 1 minuto. E eu poderia falar assim, peraí, deixa eu tirar um só. E falar assim, pronto, vou ficar aqui nas mínimas. Ou vou fazer até isso aqui, um exemplo. Pronto. Vou jogar meu 0 a 0 aqui nessas mínimas aqui, porque eu acredito que ele vai. Eu não posso fazer isso, Matheus, e nem me importar com esses pontinhos e já esperar ir para o alvo principal? Pode. Só que às vezes o emocional do cara nessas voltinhas, por exemplo, ó, o mercado fingiu que ia cair, travou, voltou. Às vezes o cara, a ansiedade bate. Então por isso que às vezes é legal o cara fazer uma parcial, tá entrando pequeno, ou tá entrando com stop pequeno, pô, faz uma parcial. Resolve. Até você ir pegando cada vez mais confiança para entender quando é sobre os 5 minutos, quando é sobre o 1, que a gente vai olhando e é assim que eu faço todo dia, sabia? Então é mais assim, pra... Oi? É assim que tu faz, então, né? É, cara, tipo, a minha cabeça eu fico focado... Eu, às tipo vezes assim... ficava pensando, caraca, só que aí, se tu perceber na sala, eu nem falo praticamente, né? Eu falo lá nas mensagens ali e tal, eu falo, caralho, onde que ele tá vendo isso aí, cara? Que não sei o que, mas agora eu vou... Cara, todas as vezes que eu tiver um ponto, todas as vezes, cara, que você pegue a linha e coloque no mesmo ponto, sem saber do que eu tô falando, e começa a buscar aonde tem um topo, onde tem um topo. Você vai encontrar. Normalmente você vai encontrar. Tipo assim, um exemplo, se eu falar assim, pessoal, de olho, um exemplo, de olho no 155, 125. Cara, pega uma linha e bota no 125 e vai voltando falando, mano, deixa eu ver se teve algum momento que o mercado tocou e beliscou esse 125. Aí você fala, putz, o Matheus tá olhando para aquele ponto ali. Entendeu? Uhum. E isso agora vai colocar você num novo caminho que você vai conseguir, você vai ver de uma maneira diferente quando eu falar agora. Não, com certeza. Com certeza vai mudar tudo, praticamente tudo em relação a isso. E aí é por isso que às vezes eu não estou tão focado na FIBO, mas sei que, por exemplo, ó, aí a gente tem tudo isso aqui. Beleza. Mas ó, se eu também for pensar naquela outra situação, o mercado veio, o mercado voltou, o mercado veio. Pô, eu sei que se o mercado quiser, ele pode virar até esses pontos aqui, que foi da onde gerou uma nova onda. Tem stop lá. Então, eu vou me guiando e vou ver o que vale a pena para mim. Por exemplo, eu quero sair aqui nesse topinho de trás porque pode ter uma barreirazinha. Eu posso sair no 125. Aonde está esse ponto importante? 145. É pouca diferença, 20 pontos. Vai mudar quanto no meu capital esses 20 pontos? Pô, não vai mudar quase nada. Pô, então já saio antes mesmo aqui. E aí o cara consegue fazer isso, pensar nisso. Deixa eu até trocar aqui, ó. 125. Aí às vezes se o cara quer ter um pouco mais de razão,
um tique antes da máxima eu já coloco minha saída aqui, que é mais certo dele pegar ainda se ele for. E aí a gente vai começando a trabalhar desse jeito. Mas assim, eu gosto de trocar essas ideias porque eu acho que vocês vão me entendendo melhor. Não, dá para ir compreendendo bem. E E às lógico, vezes na pode se sala, né, proteger. ou no mercado mesmo, quando a gente está operando, a gente acaba não conseguindo assimilar, né, essas informações. Né? Cara, não tem jeito. Você tá operando, sua cabeça, igual você falou, sua cabeça tá tipo assim, quero saber dos 45 pontos, se vai pegar ou É, não. é isso aí. Foi aí que eu resolvi, eu falei, não, eu vou fazer só as operações dos 10 contratos para manter o profit gratuito e vou dar uma segurada. Eu falei, não, vou seguir o que o Matheus está falando, não precisa do dinheiro agora, né? Legal, E isso, exatamente. cara, isso assim, mudou bastante a minha visão, me fez aprender muito mais. Cara. Pô, eu fico E feliz fora ir, porque. fora ir acompanhando as aulas, revisando, acompanha, revisa. Pô, Isso ajuda legal. bastante. E uma coisa assim que você até fala nas aulas, né, do Trabalhando Preço, cara, porra, é muito legal, né, cara? Pô, é top, cara, é top. Não, é legal porque a gente Sim. vai. Você vai começando a pegar uma identificação maior com o mercado, você vai vendo ali os pontos, o porquê. E é muito bom, é muito bom, é muito bom. É Porra, muito bom. mas se tu botar o stop financeiro ali, meu stop financeiro é R$ 100. Pô, com um contrato e fazendo as parciais de 15 pontos, cara, acho que dá para operar, pô, se tu entrar nos pontos certos de compra e de venda, fica tranquilo, pô. Dá tranquilaço, cara, tranquilaço. Dá pro cara fazer uma coisinha legal. Eu até ia comentar com você que eu estava pensando, né, que ainda não utilizei a mesa, né? Na Valora. Aham. Eu estava pensando, cara, em fazer isso, testar, né? Lógico, mais no simulador, nos replays, e tentar fazer pela conta da Valora, utilizando um contrato só e fazendo esses 15 pontos. E entrando só em ponto de compra e de venda, né? Pô, legal, legal. Isso é Ele te dá bacana, uma cara. margem boa, né? Então acho que dá para operar dessa forma, né? Não, com certeza, dá para você fazer, dá para fazer bem feito, cara. Dá para fazer bem feito. E é legal que vocês vão, é um período, cara, é um período de evolução, não tem jeito. Que se o cara não sair desse processo, o cara vai conseguir fazer as coisas acontecerem de verdade no mercado, entendeu? Pô, lá tu vê, a gente acabou entrando no assunto, eu não olhei, eu botei um papelzinho aqui, que era de dúvida, né? Identificar a região que o mercado pode parar ou continuar, que é essa questão do topo do fundo. Olha a coincidência, era uma dificuldade que eu estava tendo bastante mesmo. Na hora que você falou ali, eu falei, putz, deixa eu trocar essa ideia que eu acho que vai fazer sentido. E você vê Pô, como é que é demais. quando ele chega no ponto? Ó, fez a onda, voltou, fez a onda. Ó onde estava a liquidez. Ó, ele foi lá buscar. Aí rompeu o falso, né? Ali, quando ele rompe falso ali, ele pode ir de novo, porque aí tem a questão da para onde a tendência está apontando e tal. Mas ele vai geralmente aqui só para tirar esse cara do jogo. E aonde que está o problema? Tem muita gente que ela ela vende aqui, ela vende. Quando o mercado volta, o que, que ela faz? Antes do mercado chegar, quando o mercado tá assim, ó. Isso acontece muito na sala do pessoal me perguntar, Matheus, você acha que dá para eu proteger aqui? Aí eu já falo assim, cara, o mercado vai só buscar a proteção dela e vai decidir o que vai fazer depois. E aí, independente se o mercado vai subir ou não, o que, que o mercado vai e faz? Busca a proteção dela. Opa. Busca a proteção dela e se segura. Aí tira a pessoa e depois define o que vai fazer. Se você puder, lá no curso, nas aulas de Fibonacci, no curso completo, Aham. salvo engano, devem ter 2 ou 3 aulas de Fibo. Ou é a segunda ou é a terceira que eu falo muito sobre isso aqui, ó. Pessoal, quando o mercado faz o movimento, vocês pegam e traçam a Fibo. Ah, tá nessa região, beleza. O mercado veio e voltou. Às vezes o cara pega de novo, traça a Fibo daqui para cá, para encontrar essa retração. Cara, sempre que o mercado, eu falo disso nessa aula, mas talvez agora faça mais sentido. Sempre que o mercado faz isso aqui, ó, normalmente, do mesmo jeito que você vê,
Um exemplo, tá? 1, 2 e 3, no sentido de primeira, segunda e terceira, Aham. existe um tempo maior que faz isso aqui, ó. É uma só para ele. E para esse tempo que é uma só, se ele for corrigir, ele corrige na retração. A retração desse movimento que fez uma só tá lá no stop desse cara. Então, por isso que às vezes vale mais a pena o cara sair da operação, esperar o mercado chegar aqui e tentar vender novamente. Aqui em Ligar de cima. novo. Ao invés de ficar traçando o FIBO toda hora e, eita, será que agora? Não. Ele fez já um movimento, existiu um pivô, eu vou esperar lá na ponta desse pivô, cara. Se eu perder, eu perco o dinheiro lá. Melhor vender lá do que vender aqui embaixo. Entendeu? Entendi. O mais importante é isso, a gente saber onde está entrando e mesmo que deixe stop, entrar no lugar certo. Né? Boa. Deu para tirar um pouco das dúvidas? Deu bastante, Matheus. Pô, legal, legal. Fico feliz. Obrigado mesmo. Não sei se, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que não tem mais não. Acho que era mais essa daí mesmo. Os pontos de entrada é bem simples, acompanhando o curso, acompanhando a sala, fica bem, conforme o passar do tempo, né, a gente consegue ir aprendendo bem. Pô, legal.